Por que um gringo que quase nunca assiste à televisão gosta da série Casamento às Cegas Brasil? Vamos nessa. Para todos que não me conhecem, eu sou Richard, eu sou dos Estados Unidos e apaixonado pela cultura brasileira e pela língua portuguesa. Mas talvez vocês não saibam que eu aprendi o português basicamente escutando muitos podcasts e assistindo vídeos do YouTube, ou seja, eu não sou muito para assistir filmes ou séries da televisão para aprender idiomas ou conhecer a cultura, né? Eu prefiro os podcasts e os vídeos curtos no YouTube. Eu já fiz um vídeo explicando por quê, então vai lá e dá uma olhada. Mas às vezes a gente quer relaxar um pouco, né? Então, nas noites, principalmente, a minha esposa gosta de assistir a televisão ou séries e tal. Então, às vezes eu assisto com ela. Mas normalmente, quando a gente assiste um filme ou uma série, ou seja o que for, o que eu faço é que eu coloco os meus fones de ouvido com cancelamento de ruído, eu escuto a dublagem em português. E esses fones de ouvido são muito bons, então eu não consigo escutar nada de inglês. Ou seja, minha esposa está escutando em inglês e eu escuto em português, entendeu? Eu sei, é um pouco maluco, né? Mas assim é a vida de um poliglota. E para falar a verdade, as dublagens brasileiras são bacanas para caramba. Realmente são umas das melhores do mundo, na minha opinião. Eu gosto de escutar as dublagens em português, mas, dito isso, eu sei que está faltando algo, né? É o idioma, mas sem a cultura atrás dele. Porque são simplesmente filmes norte-americanos ainda, né? Ou séries norte-americanas. Ou seja, embora eu esteja praticando o idioma, eu não estou me conectando com a cultura brasileira. Então, isso é um pouco chato, né? Mas isso é que a gente faz para que a gente possa assistir juntos, né? Porque a minha esposa não fala português, então isso é tipo um acordo entre nós. E já que a gente não assiste muita televisão, a gente não tinha uma conta na Netflix. Eu sei, é quase uma blasfêmia. Mas eu tinha escutado muito sobre a Netflix para aprender idiomas, então eu queria provar as dublagens e tal, então a gente decidiu fazer uma conta de prova faz alguns meses, né? E não demorou muito para minha esposa encontrar essa série que se chama Love is Blind em inglês, que traduzido literalmente seria mais como O Amor é Cego, O Amor às Cegas, mas que no Brasil foi traduzido para Casamento às Cegas. Se você não conhece essa série, isso é basicamente a ideia. Você tem algumas pessoas solteiras, tipo 7 mulheres, 7 homens que estão procurando o amor, né? Mas quando eles se conhecem, eles não se veem, eles se falam, mas estão em quartos diferentes, né? Que coisa, né? Tipo falar pelo celular, pelo telefone nos anos 90, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas brincadeiras à parte, é realmente uma ideia bem legal, porque as pessoas se conhecem de uma forma muito mais profunda, né? Nada de físico, no início, pelo menos. Porque depois de se escolherem, eles finalmente se conhecem pessoalmente. Mas enfim, a minha esposa me convidou a assistir essa série com ela. E claro, eu escutei a dublagem brasileira, né? Em português. E gostei, foi bem bacana. Eu gosto de assistir coisas com a minha esposa, né? É muito legal. Mas a gente assistiu a versão norte-americana, né? Ou seja, dos Estados Unidos, porque nessa época a gente não sabia que existia uma versão brasileira, mas quando eu me dei conta de que existia essa versão brasileira, eu fiquei muito empolgado, porque eu pensei que a minha esposa gosta dessa série em inglês, então vai gostar da versão brasileira também, então a gente vai assistir juntos e essa vez eu posso escutar o áudio original, né? Ela vai escutar a dublagem em inglês. Mas realmente eu adorei a experiência de assistir essa série junto com a minha esposa. Eu vou te explicar por quê. Em primeiro lugar, embora as dublagens brasileiras sejam de muito boa qualidade, elas ainda são dublagens, né? Ou seja, você vai escutar o sotaque carioca às vezes, mas principalmente o sotaque paulista, né? Então você não conhece muitos sotaques escutando as dublagens brasileiras. E de novo, embora as dublagens sejam de muito boa qualidade, nem se comparam com o português falado na vida real. O áudio original era muito mais divertido,
as pessoas falando naturalmente, foi tipo música para os meus ouvidos, como a gente fala no inglês. Então, foi muito legal escutar o áudio original, a forma em que a gente fala de verdade. Por exemplo, eu mostrei para minha esposa, tipo, você vê como as brasileiras, principalmente, falam com muito mais emoção que as gringas, né, ou com uma voz muito mais aguda, né, um tono mais agudo. Embora ela estava escutando o áudio em inglês, ela escutou um pouco do português e ela concordou que a forma de falar era muito distinta da forma em inglês, pelo menos nos Estados Unidos. E durante todo o episódio eu estava falando para minha esposa, tipo, essa pessoa vem dessa região porque fala com esse sotaque. E além dos sotaques, eu expliquei um pouco sobre o uso do tu, o pronome tu e o pronome você, porque tinham pessoas de todos os lados, de todos os estados. Isso é bem bacana dessa série, porque não são, tipo, pessoas todas do mesmo estado, né? Ou seja, tem pessoas de vários estados, então você escuta vários sotaques nessa série. Eu fiquei explicando tudo para minha esposa, embora ela não fale português, eu expliquei um pouco porque eu sabia que essa pessoa vinha dessa região, né? E isso foi muito bacana, poder explicar isso para a minha esposa. E relacionado com isso, eu tinha que explicar muitas coisas para a minha esposa, tipo, esse estado fica nessa região do Brasil, essa pessoa vem desse estado que fica perto desse estado, ou seja, era uma lição geográfica, né? E também, além do idioma, além de geografia, coisas culturais, porque tinha algumas referências culturais ou coisas da história do Brasil que eu tinha que explicar para ela, então realmente a minha esposa aprendeu muito, eu também. Então foi uma experiência mais cultural assistindo a versão brasileira, poder explicar tudo isso para minha esposa. Então, mostrar um pouco dessa cultura que eu gosto tanto para a minha esposa. Isso foi muito legal. Mas eu sei que uma série é realidade, então não é tipo a vida de verdade, uma vida um pouco artificial, né? Mas são pessoas reais, né? Então tem coisas que parecem estereótipos, mas tem alguma base da realidade. Então eu estava explicando isso. Bom, esse é um estereótipo, mas por alguém que não sabe nada do Brasil, da cultura brasileira, acho que você às vezes precisa começar com os estereótipos e daí aprender um pouco mais da realidade, né? Mas a minha esposa confessou depois do episódio que a dublagem em inglês dói os ouvidos, né? Não é muito interessante. As dublagens em inglês são um pouco chatas, mas ela suportou as dublagens porque ela queria assistir isso comigo. Mas ao final das contas, a gente não terminou essa série ou essa temporada, porque a gente não é muito para assistir séries completas, né? E também porque a nossa conta da Netflix terminou, acabou. Então, a gente não pode terminar. Mas, em resumo, foi muito legal porque eu tinha a oportunidade de mostrar um pouco dessa cultura que eu amo tanto, a cultura brasileira, para minha esposa. Ela podia conhecer um pouco do Brasil através dessa série de realidade, que, claro, não é a realidade, mas essas pessoas são reais e falam de coisas do Brasil e eu podia explicar coisas culturais, coisas linguísticas, históricas, geográficas, e tudo isso foi bem legal poder mostrar esse mundo para minha esposa. Então é isso aí, gente. Agora vocês sabem por que eu gostei dessa série. Embora eu não esteja assistindo atualmente essa série, eu recomendo para qualquer gringo que queira mostrar essa cultura brasileira para o seu namorado, a sua namorada, seja quem for, eu recomendo essa série. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, lembre-se de dar um like e de se inscrever no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau.